Pessoal, aqui seguindo a terceira aula então de abordagem DPR, estou dividindo essas aulas em aulas menores, né, para enviar para o WhatsApp para vocês. Então nessa terceira parte, então, como eu falei para vocês, é importante identificarmos na abordagem DPR o conceito de entidade, quem é a nossa entidade, quem são as propriedades, que são as variáveis, e quem é a variável dependente e a independente para iniciarmos o estudo, tá? E a variável dependente, ela faz parte ela é a variável da população e da amostra que nós iremos trabalhar, certo? Bom, dentro do conceito então de relações entre variáveis, nós temos que levar em consideração uma coisa muito importante, é que a nossa variável, que a relação entre as variáveis, a y e x, tá? Ela deve ser consequente e não inconsequente. Consequente é uma relação de causa verdadeira. Estou falando aqui no sentido matemático da coisa, né? E claro que combinado com o sentido biológico, tá? E a relação inconsequente, ela é uma relação falsa, tá? O que eu estou dizendo para vocês? Eu disse para vocês que é importante identificarmos o objeto de estudo, as variáveis, determinarmos quem é a variável dependente e independente para iniciarmos qualquer estudo em estatística. Agora, a relação entre elas tem que ser uma relação verdadeira, porque senão você fornece uma tomada de decisão a partir de uma informação falsa. Um pequeno exemplo para vocês. Por exemplo, já é conhecido hoje que a queda do cabelo, ela depende da pessoa ter um gene para a calvície e não da idade, né? Pelo fato que, à medida que aumenta a idade, há uma tendência das pessoas ficarem com menos cabelo, né? Começa a cair o cabelo com a idade. Então, antes de ter-se a ideia que a queda do cabelo dependia da genética, certo? Uma característica genética, certo? Existia uma relação falsa, porque era do conhecimento que a queda do cabelo aumentava com a idade. A partir do conhecimento da genética, identificou-se então que a queda do cabelo depende, né, a calvície, depende da genética, da pessoa ter um gene para identificar, ter um gene para a queda do cabelo. Então, independente da idade, a pessoa vai ter queda do cabelo. Então, você vai encontrar pessoas novas com queda de cabelo, né, muito mais do que pessoas com mais idade. Então você não pode atribuir a idade, a queda do cabelo, então a queda do cabelo depender da idade. Então aqui na relação de variável causa e efeito, o efeito, ou a variável dependente, é a queda do cabelo, que dependerá da idade. Então, se você se você tem esse conhecimento que a queda do cabelo depende da genética, ele tem um gene para calvície, se você estabelecer uma relação que a queda do cabelo depende da idade, já é uma relação inconsequente, falsa. Então, percebam que vocês montarem um estudo com uma relação falsa, né, para você montar um estudo todo, você vai ter que identificar quem é o seu objeto de estudo, as suas variáveis, identificar a variável efeito e a variável causa, fazer um estudo, imprimir esforços, né, para fazer o estudo. O estudo depende então de investimento econômico, de tempo, tá? E você tomar uma decisão com uma relação inconsequente é você tomar uma decisão falsa, certo? Então esse é o maior perigo na estatística, de relacionar variáveis e tomar decisões que são falsas. Ou seja, porque todas as ações que serão feitas, por exemplo, a partir de um estudo, por exemplo, a ação para o governo, né, para melhorar em alguma coisa no próprio governo, ou melhorar alguma coisa para a sociedade, né, trazer uma melhoria para a sociedade, vai depender do estudo. E nesse estudo existe a relação estatística, existe a estatística. Então, se você fornecer uma informação falsa, você vai estar perdendo tempo e dinheiro e poderão aparecer problemas, né, outras consequências devido a essa tomada de decisão errada.
né? Então, por exemplo, se você quer fazer um estudo sobre queda de cabelo, a relação consequente é relacionar a queda do cabelo com pessoas que tenham o gene da calvície, certo? Tá? Então é nesse sentido que a relação entre as variáveis que vocês irão escolher e irão denominar uma de variável dependente e outra de variável independente, essa relação deve ser verdadeira. Então é esse conceito que eu quero, essa ideia que eu quero passar para vocês. Bom, uma coisa que se faz com a abordagem IPR é o diagrama IPR, ou como você colocar os dados numa planilha. Então aqui é uma planilha, uma tabela, onde você coloca os dados, tá? Então quando você já coloca os dados na planilha, é sinal que você já fez a identificação do seu objeto de estudo, a identificação das variáveis, separou quem eram as variáveis causa e efeito, fazendo a relação, tá? E coletou os dados, porque para você colocar os dados numa planilha você tem que ter coletado. Então essa forma e para você ter um resultado você tem que ter os dados coletados. Então o exercício de abordagem IPR ele já parte diretamente da identificação do objeto de estudo, das variáveis causa e efeito, das relações. Quando você tem os dados, ele já indica, né, que os dados já foram coletados por técnicas de amostragem, e você tem os dados para estabelecer os resultados. Então a partir daqui de uma tabela, eu faço um gráfico, eu tenho dados para fazer um teste estatístico, tá? Então isso que as pessoas quando fazem o exercício elas não entendem, né? Então, por exemplo, aqui, pessoal, eu tenho repetições, certo? Aqui eu tenho repetições. Então a abordagem IPR ela tem uma planilha que chama diagrama IPR, que é a própria planilha do Excel, como a gente coloca os dados na planilha. Então, pela abordagem IPR, temos o diagrama IPR. Então, na tabela, que é uma organização dos dados em linhas e colunas, nós temos que colocar o objeto de estudo nas linhas. Cada linha é referente a uma informação de um objeto de estudo, tá? Ok? E nas colunas as variáveis, as propriedades. Então você terá nas linhas, certo, o objeto de estudo, e nas colunas as variáveis, tá? Então no estudo que você irá fazer, você irá coletar dados para fazer um determinado estudo, você não irá coletar só a variável dependente e independente que você está trabalhando. Então se eu quero trabalhar com a relação idade e sexo, porque você irá coletar mais dados. Então quando você coleta uma amostra daquilo que você quer, em um questionário já vem, o formulário já vem embutido outras variáveis que você faz relações, mas tudo isso aqui, claro, obviamente está dentro de um trabalho, e depois você separa as relações, né, as variáveis que são dependente e independente que você tem daquele estudo, né, e faz os testes estatísticos, certo? Então, o que vocês têm que fixar aqui é que o diagrama IPR ou a planilha, né, seria a planilha do Excel, coloco para vocês, ele tem nas linhas o objeto de estudo e nas colunas as variáveis. Então, o objeto de estudo número 1 tem a informação da idade dele, do sexo, informação que ele trabalha e da religião. O objeto de estudo número 2 tem a informação da idade dele, na linha 2, o sexo, se ele trabalha ou não, e a religião, e assim por diante, tá? Então, quando você coleta as informações que foram feitas a partir da aplicação de uma técnica de amostragem, se você trabalhou com amostra, ou você coleta as informações da população, se você trabalhou só com população, você vai colocar numa planilha. Então na planilha já temos os dados aqui, podemos fazer tabelas, gráficos, né, que já é a própria tabela aqui. Podemos fazer, calcular a média, a variância, o padrão. Então percebam que aqui eu tenho uma repetição de idade, aqui eu tenho outra repetição de idade, outra repetição de idade, uma repetição de trabalho, né? Sim ou não, isso aqui são variáveis, a informação que nós temos aqui é variável,
Aqui é variável, sexo masculino e feminino. Aqui é variável idade, em anos, 20, 25. Aqui é variável sim ou não, né? Uma variável chamada binária. Aqui é a variável religião, uma chamada variável nominal, tá? São as classificações das variáveis. Bom, e os tipos de variáveis? As variáveis, como eu falei, elas dividem-se em quantitativas, que são números, e qualitativas, que são palavras. As quantitativas subdividem-se em medidas ou contínuas e contagens ou discretas. Medidas ou contínuas são todas aquelas que têm unidade de medida. Toda variável, todo número que tem unidade de medida é uma variável medida. Então, por exemplo, 170, 171 centímetros. Então, a variável contínua ou medida, ela não é uma variável que tem um valor absoluto. Ela tem valores decimais após a vírgula ou ponto, que assim seja, né? Seja o que for, né? Ponto ou vírgula. Contagens ou discretas já são valores absolutos. Número de filhos, número de cadeiras, então 8 filhos, é um valor absoluto, né? Não tem casas decimais. Número de cadeiras, 35. Só se você tem a média de número de filhos, que aí sim, aí passa a ser uma medida, né? Uma média já, uma variável média, um valor médio. Não um valor não, um valor absoluto, tá? Então essas são as quantitativas, que são os números. Tendo unidade de medida, ela é contínua medida, sendo absoluta, sendo contagem, ela é contagem discreta. E temos as variáveis qualitativas ou categóricas, que nós temos aí, as três principais são binária, nominal e ordinal. Binária admite apenas duas categorias, é a situação do sexo, masculino ou feminino, sim ou não, morte ou sobrevivente. Então tem duas categorias, né? Categoria qual? Macho e fêmea. Categoria sim ou não, tá? São só duas. Nominal, admitem mais de duas categorias e não segue uma ordem. Aqui temos as marcas de refrigerante. Por exemplo, Coca-Cola, Fanta, Baré. Então tem três categorias. Tem a Coca-Cola, tem a Fanta e tem Baré. E cada categoria, pessoal, é um grupo. Então se eu falo que existe uma categoria macho e outra categoria fêmea, eu estou dizendo para vocês que existe uma variável dependente que está no grupo do macho, de macho, e a variável dependente que está no grupo de fêmea, certo? Marcas de refrigerante é a mesma coisa. Então, Coca, Fanta, Baré, são três grupos: grupo Coca, grupo Fanta e Baré. Sabor de Coca, Fanta e Baré, sabor vai depender do tipo de refrigerante. Então, a Coca-Cola vai ter um sabor, a Fanta vai ter outro, o Baré vai ter outro. Mas o que eu quero dizer é que marca de refrigerante, ela é nominal. São mais de três categorias, mais de duas categorias e não segue uma ordem. Marcas de rações também, né? Ração A, B, C, certo? Aqui tudo é ração e aqui tudo é refrigerante. Ordinal, admite mais de duas categorias e segue uma ordem. Então, temos a situação: pequeno, médio e grande. Existe uma ordem aqui, uma hierarquia, né? Grande, mediano, pequeno, pequeno. Criança, jovem, adolescente, adulto, idoso. Mesma coisa, tá? Então aqui, outra informação importante, tá? Vocês têm aqui todas as variáveis quantitativas e qualitativas, quando existem só duas categorias, passam a ser categóricas. Isso eu quero dizer, medidas. Se você consegue identificar numa medição apenas duas medidas, aquela medida que é uma variável medida, tá? Não estou falando que é dependente ou independente, mas que é uma variável medida, se ela tiver apenas duas categorias, se você contar peixes, tantos peixes que se enquadram, né, no comprimento de 170 centímetros, e tantos peixes se enquadram no comprimento de 180 centímetros, esse 170, que você encontra muito, passa a ser uma categoria, e 180 outra categoria. Então, essa variável medida passa a ser chamada de binária, tá? Porque ela só admite duas categorias. Mesma coisa, se você tem numa escola turmas que tem, você só tem turmas de 30 alunos e 35 alunos, vejam que isso aqui é uma contagem, mas ela vira uma categoria, vira uma variável binária, porque tem duas categorias, turmas de 30 e turmas de 35 alunos. Mesma coisa a comparação da nominal, Pepsi Cola e Fanta, que eu já falei para vocês.
Se vocês têm só Pepsi Cola, só analisando Pepsi Cola e Fanta, ela é binária, categoria Pepsi Cola e Fanta. E ordinal, mesmo que vocês tenham pessoas baixas e altas, você só tem duas categorias, então essa variável, que era ordinal, passa a ser binária, tá? Uma coisa importante que a gente tem que saber é que na relação que você vai fazer, relação da variável y em função de x, a variável dependente, tá? Ela pode ser naquela relação, num determinado momento, a variável dependente ela pode ser uma quantitativa, em outro momento ela pode ser qualitativa, tá? E a variável independente, em determinada relação com y, pode ser também quantitativa, em outro momento, em outra relação, pode ser uma qualitativa. Por exemplo, aqui, que eu quero falar para vocês aqui. Aqui tá, eu repeti aqui, tá? Mas percebam aqui a explicação. Idade de homens e mulheres, a variável dependente idade, tá? Idade depende do sexo. Partindo desse princípio, idade depende do sexo, né? Depois nós temos que testar, coletando os dados e verificando o resultado, se idade depende do sexo mesmo ou não, como eu já expliquei anteriormente. Idade, sabemos que é uma medida, porque é medida em anos. Então, nessa relação de idade com sexo, a idade, olha, ela é uma variável quantitativa medida. E homens e mulheres é uma variável independente, ela é qualitativa binária, certo? Agora eu posso ter outra relação aqui, observem só aqui, tá? Aqui foi uma repetição daqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, por exemplo, nessa situação onde a variável dependente, ela é uma qualitativa binária. Se eu tiver, por exemplo, comparando pessoas que fumam, enquadrando-as na categoria de fumante leve, fumante moderado, fumante elevado, né? E eu quero saber, eu quero que a minha resposta, eu quero contar quantos são homens e quantos são mulheres, a minha variável dependente, então, fumante leve, o primeiro indivíduo é um homem, o segundo uma mulher, o terceiro, né, repetição, é uma mulher, o quarto é uma mulher. Então percebam que a variável dependente aqui, ela passa a ser uma variável qualitativa binária, né? E a variável independente, ela passa a ser uma variável ordinal, tá? Então isso que eu estou dizendo para vocês. Então tem que prestar atenção, identificar o objeto de estudo, separar as variáveis, classificar as variáveis e informar qual que é dependente e independente, tá? Por quê? Porque a classificação das variáveis remete para vocês para testes. Então, eu identificando a variável, que é uma variável dependente, que é a mesma variável da população e da amostra, eu posso dizer que tipo de teste e análise que eu vou fazer. Por exemplo, percebam aqui, variável dependente e variável independente. Aqui nessa linha, sigam essa linha, tá? E aqui sigam essa coluna aqui. Quando eu tenho uma variável dependente nessa situação aqui, que é quantitativa, e uma variável independente que é binária, que eu tenho duas categorias, no exemplo, altura, né, de homens e mulheres. A altura é uma variável quantitativa, a gente sabe, que é medida em centímetros, e homens e mulheres é binário, que é homem e mulher. Eu faço um teste T. Tá? Então, com essa informação, eu sei que eu tenho que fazer um teste T. Daí a importância de você identificar as variáveis, colocar um nome que uma é dependente e outra independente, classificar elas, tá? Porque vocês estão vendo aqui, ó, binária, categórica, ordinal, quantitativa, binária, categórica, ordinal, quantitativa. Então, se vocês identificarem isso aí, vocês irão saber qual o teste que vocês irão aplicar. Então, em um trabalho, uma pesquisa, você vai fazer um estudo, você já tem que saber quem é o seu objeto de estudo, quem são as suas variáveis, que são dependente e independente, que você irá relacionar, e que testes você já vai fazer, só com esse conhecimento, tá? Daí a importância que vocês têm que ter esse conhecimento. Então, quando a variável dependente, repetindo, ela é quantitativa,
tá? Então, altura é quantitativa. E a variável independente é binária, de homens e de mulheres, homens e mulheres, né? Duas categorias, uma homem e outra mulher, eu faço um teste T, se eu tenho uma distribuição normal. Por outro lado, se a variável dependente ela é ordinal ou quantitativa, e eu tenho uma variável independente binária, eu faço um teste U, Diminuit, que é um teste para comparar duas categorias, só que tem um tipo de distribuição que não é chamada normal, tá? Outro exemplo para vocês, então são testes, esse teste T, teste U, são muito usados na estatística, tá? Outra coisa é, por exemplo, eu trabalhar com esse tipo de teste, análise de variância. Então, no teste T eu comparo uma variável dependente com uma variável com duas categorias. Então eu faço o teste T. Quando eu tenho mais de duas categorias, eu faço uma análise de variância, um tipo de teste estatístico. Então, se a variável dependente, por exemplo, é quantitativa, altura, e se eu tenho aqui a variável independente como categórica, ou seja, altura de fumantes, como eu falei aqui na relação, a altura de fumantes leve, mediano e moderado, né? Uma relação que eu criei aqui agora. Eu tenho leve, fumante e moderado, são três categorias, que é categórico, né? É nominal, desculpa, é ordinal. Então eu venho para que teste? Eu venho para análise de variância. Então eu estou calculando altura de fumantes leves, moderados e moderados e elevados, né? Então, no caso aqui, se o dado é categórico ordinal, eu tenho um teste de Kruskal-Wallis, tá? Que é uma análise de variância para dados que não seguem uma distribuição normal, tá? Por outro lado, pessoal, se eu tenho uma variável dependente que é quantitativa e a variável independente é quantitativa também, eu faço uma regressão, né? Uma correlação e uma regressão linear de Pearson. Então aqui que eu falo, por exemplo, se a variável dependente é um peso, tá? E ela é quantitativa, e a variável independente é altura, e ela é quantitativa, eu faço o teste de comparação da variável y com x de regressão linear, né? Na verdade é o teste de correlação e a equação de regressão linear, tá? Então daí a importância de você conhecer quem é a variável y e x, como ela se classifica, para você saber que teste, que análise você vai fazer para tomada de decisão do seu trabalho, certo? Então eu já passei vários conceitos para vocês. Então aqui nessa apostila, pessoal, tem um conteúdo da apostila do professor Thierry Gasnier, explicando as propriedades, as entidades, tá? A abordagem NPR e aqui as relações entre as variáveis, ok? Tá? Então aqui vocês, além da apostila da videoaula, vocês poderão ler esse material aqui para entender, tá? Então na próxima aula eu vou passar já o tipo de exercício na terceira aula.